Como controlar o medo ao falar em público? A cada 10 pessoas que chegam no nosso escritório, nas redes sociais, chegam até a gente, a cada 10 pessoas, 6 têm medo, dificuldade ao falar em público. Então você não está sozinho, sozinha nessa jornada. Acredite, as pessoas, a maior parte das pessoas, elas não têm medo de falar em público. Veja, a maior parte das pessoas não tem medo de falar em público. Elas têm medo de falhar em público. E pensam assim, o que será que vão falar? De fato, o julgamento. Elas ficam pensando isso. Eu não sei se você é dessa forma, se você já pensou assim, será se eu vou falar e as pessoas vão me julgar? Será que elas vão criticar a minha roupa, o meu jeito, o meu tom, como eu estou falando? Você já parou para pensar sobre isso? Que talvez algo que você perde uma oportunidade, uma situação, uma entrevista de emprego ou um negócio que novo, uma venda, uma prospecção, você está com medo de ser rejeitado, rejeitada? Será que é esse o grande problema? Neste vídeo de hoje, que é um dos vídeos de 100 estratégias práticas de comunicação, deste livro que eu escrevi, eu vou falar sobre isso, como controlar o medo de falar em público. O primeiro ponto, você já viu aqui, que é o medo do julgamento. O que será que as pessoas vão achar? O que elas vão falar de mim? A segunda parte importante, na maior parte das vezes, a pessoa tem medo do que ela vai sentir. Será que eu vou ficar suando frio? E isso vem lá na infância. Porque talvez uma criança de 5, 6 anos, 7, 10 anos foi falar na frente na escola e ela sofreu bullying, ela foi criticada, ou um professor, uma professora criticou a apresentação dela, um colega deu risada e isso criou um bloqueio nessa criança. E essa pessoa com 50 anos de idade não consegue falar em público, não consegue apresentar, não consegue liderar um time com maestria, porque teve um bloqueio lá na infância. Nos nossos programas, no nosso processo, eu gosto bastante de perguntar para a pessoa se teve algum processo lá na infância e a gente consegue identificar isso claramente, porque são padrões. São padrões. Quando eu vejo que a pessoa ela tem um perfil um pouco mais rígido, um pouco mais dominante, já tem um padrão. Quando eu vejo que ela é mais influente, que é mais de comunicação, ela tem um outro tipo de padrão. Qual é a grande competência? É você identificar, tudo vem pelo autoconhecimento. Qual é o meu padrão? Qual ponto que eu fico bloqueado? Qual ponto que eu estou bloqueado? E eu não consigo me comunicar com clareza. Por que eu tenho medo de falar em público? Por que minhas mãos elas ficam suadas? Por que eu fico trêmulo? Por que eu de repente gaguejo? Por que às vezes minha voz sai? Tudo isso compõe para a pessoa ficar com medo de falar em público. Mas com medo do julgamento, o que as pessoas vão achar? E calma, tem ferramentas, tem estratégias práticas que eu vou apresentar hoje aqui para você aplicar imediatamente, para você perder este medo de falar em público. Mas eu vou te entregar a ferramenta, eu vou precisar que você execute. A ação. A ação é o grande segredo disso. Porque se você ficar bloqueado e não colocar e não falar, a gente não consegue ajustar. Você não consegue ajustar. Eu posso te dar aqui 10 ferramentas práticas de comunicação para você perder o medo de falar em público. Mas se você apenas escutar, ou ler, ou anotar e não aplicar, você não vai conseguir. Faça os exercícios. Vamos lá. Primeiro, anote aí, pratique regularmente a comunicação. Tudo que eu vou passar aqui para você, essas ferramentas, eu vou pedir para você praticar regularmente. Você fazer isso, praticar, para ter o ajuste. Pratique, tenha o ajuste. Porque quando você apresenta e pratica isso no seu prédio para o porteiro, ou para os seus familiares, para o seu filho, para a sua filha, para o seu marido, para a sua esposa, você está praticando, então você está colocando, ou você acha, tem aquele jogador de basquete, o Curry, ele fala isso, né? O próprio Michael Jordan fala quantas vezes ele repetiu o mesmo movimento. Quantas vezes repetiu o mesmo movimento. Então pratique
regularmente. Segundo ponto, aceite o nervosismo. Não vá brigar com o nervosismo. Se você está tenso, acelerado e tudo, se você ficar brigando com ele, você vai potencializar o nervosismo. Quando você fica com a mão suada aqui e a sua cabeça, ela vai para aquela ponta, nossa, eu tô suado, eu tô trêmulo, vai potencializar. Tudo que a gente coloca foco, expande. Então, se você está nervoso, nervosa, para falar em público, o que precisa? Quebrar padrão, que é outro ponto. Então, se você sente nervosismo, não bata de frente com ele. Utilize a técnica da respiração. Inspire. 4. Solte 6. Vamos lá? Inspire 4. Solte 6. Isso vai direto no seu nervo vago. O teu cérebro, ele vai entender e vai diminuir. Porque talvez você está nervoso, aí volta na parte da nossa sobrevivência, lá atrás, que a gente saía, tinha um tigre gigante correndo atrás da gente. Onde a pessoa vê e acha que um microfone vai te atacar. Onde já se viu? Que as pessoas, e aí fica aquele medo, você acha que tem um tigre te atacando, e não tem nada disso. Simplesmente são pessoas que você precisa falar e dar o seu melhor. Mas para você sair desse nervosismo, nesse ataque de ansiedade, você precisa. Uma técnica aqui, prática. Respire. Inspire 4, ó. Solte 6. Faça isso 10 vezes. Respire consciente. Primeiro ponto, então, aceitar o nervosismo. Segundo ponto, técnica de respiração. Essa técnica de respiração 4, 6. Se você quiser ir mais além, você inspire 4. Segure 4. E solte 6. Não sei se você sabe, mas eu estudei neurociência, justamente para entender o funcionamento do cérebro. Eu estudo o cérebro demais, eu estou cada vez mais procurando pesquisas, estudos, para entender o comportamento, porque são padrões. Terceiro ponto, estabeleça contato visual. Para você perder o medo de falar em público, é tão importante você estabelecer o contato visual. Isso vai te dar mais segurança, você olhar dentro dos olhos da pessoa. Você tem uma plateia aqui com uma sala 20 pessoas, você consegue percorrer o seu olhar pelas pessoas. Isso você vai tirar, que é um próximo ponto, você vai tirar aquilo que está o foco em você e vai colocar o foco na outra pessoa. Você vai enxergar. Você volta para o estado presente, que é exatamente a técnica da respiração. Você volta pelo estado presente. A técnica da respiração, o segredo é você expirar mais do que inspirar. Então, quando você estabelece o contato visual, olha o que eu trago aqui. Isso não apenas demonstra confiança, mas também cria uma conexão mais forte com as pessoas que estão te ouvindo. Concentre-se na mensagem, não em você mesmo. Lembra que eu falei? Você vai falar sobre liderança. Você está falando sobre liderança. Só que talvez você está pensando no seu nervosismo. Isso daí vai te dar medo. Você tem que pensar na mensagem. Com o contato visual, você vai se conectar com as pessoas e aí você vai concentrar na mensagem. Olha o que eu trago aqui. Em vez de se preocupar com o que as pessoas podem pensar de você, o julgamento, concentre-se na mensagem que está compartilhando. Liderança, técnicas práticas de gestão do tempo, de inteligência emocional. Manter o foco no conteúdo diminui a autoconsciência. Manter o foco no conteúdo diminui a autoconsciência. Envolva a audiência. Próximo tópico, envolva a audiência.
Isso daí eu faço com maestria há muito tempo por conta da mágica. Eu não sei se você tem algum recurso em questão de técnicas assim mesmo, mas envolva a audiência de uma forma que eles vão entender e que vão se conectar com você. Porque uma das ferramentas que eu já falei em outros vídeos é o rapport. Uma das técnicas é o rapport. E quando você envolve a audiência chega às pessoas, o espectador que está ali, você olha dentro dos olhos e pergunta o nome. Qual é o seu nome? João. Pô, João, de qual cidade você é, João? Qual é a sua área de trabalho? Quando você faz isso, você diminui aquele nervosismo que você estava. Quando você fala isso, a pessoa você se sente mais acolhido, mais acolhida. E automaticamente, aquele medo que você estava, ele vai diminuindo. A última técnica que eu vou falar, o último ponto que eu vou falar, vai ser o mais importante. Fica aí até o final para você entender, para você ver como é importante. Celebre pequenas conquistas. Quando você faz uma apresentação, eu faço uma palestra, por exemplo, tem lá 500 pessoas, eu faço uma palestra. Quando eu saio da palestra, eu abro o meu bloco de notas do celular e eu observo e falo assim, olha, isso encaixou perfeitamente, isso não encaixou tanto, isso daqui, fiquei na dúvida. Eu faço uma análise, mas eu não fico remoendo aquilo. Eu celebro aquela palestra, uau! E aí eu pego um ponto ali que não foi tão bom para melhorar para a próxima. Mas eu celebro cada palestra. Por isso que se você acompanha no meu Instagram, eu sempre posto fotos das palestras. Uau! Porque a foto é a celebração. Celebre cada conquista. Se você fez uma reunião para uma pessoa, se você fez uma videochamada no computador para uma pessoa, celebre essa conquista. A celebração faz parte e você vai melhorar porque a gente é motivado pelo progresso. Se a gente é motivado pelo progresso, automaticamente o nosso cérebro entende dessa forma. O que a gente entende? Poxa, se eu celebro, eu conquistei algo, eu consegui avançar. E aí quando você avança um pouco, você vê e fala, opa, que maravilha, eu conquistei, eu consegui. E aí você perde cada vez mais o medo de falar em público, de falar com as pessoas. Obtenha feedback construtivo. Pensa numa pessoa que gosta de feedback. Eu gosto de feedback, de receber feedback tranquilamente. Se tem uma coisa que eu sou bom é em receber feedback. E eu peço para os meus clientes, para os meus pares, para a minha esposa, para a minha mãe, eu peço, o que você achou desse vídeo? O que você achou da minha palestra? Olha, eu gostei, mas eu acho que você pode melhorar aqui e lá. Oh, maravilha, eu já anoto que eu posso melhorar. O feedback, ele é muito importante. O que acontece é que muitas pessoas não querem receber, não gostam de receber feedback. Pô, que mundo que você vive? Que você não gosta de receber um feedback? Como que você vai melhorar? Como que você vai conseguir ajustar se você não tiver um feedback? Porque tem coisas que são na nossa área cega que a gente não consegue enxergar. Tem coisas, de repente, que eu estou fazendo um vídeo aqui que só você consegue enxergar, eu não consigo enxergar. Por isso que a gente precisa do feedback. Por isso que a gente precisa do feedback. E agora eu vou falar a última coisa que é mais importante antes. Você está gostando dos vídeos, dessa série, do canal? Comente aqui embaixo de qual cidade vocês... Por que eu sempre peço que você comente qual cidade? Porque eu viajo o Brasil inteiro, eu quero saber em qual cidade você está, eu quero ir aí na sua cidade fazer uma palestra, um treinamento. E se você vê, de repente, eu aí em algum lugar, pode vir para falar comigo. Vai ser ótimo. Compartilhe este vídeo com quem precisa ouvir isso, com quem tem medo de falar em público. Caminhe para essa pessoa. Curta. Quando você curte, o algoritmo entende que é relevante, automaticamente ele vai entregar para mais pessoas. Tá pronto aí para a última coisa que eu vou falar? Você fica nervoso para falar em público? Se você faz uma palestra, uma reunião, dá um friozinho na barriga, o que a gente chama de borboletinha. Tem uma borboletinha aí ou não? Se tem, parabéns. Isso é o seu propósito, faz parte da sua missão, faz parte da sua vida. Eu tenho algo comigo. O dia que eu subi no palco, que eu não senti antes, uma borboletinha aqui, um frio na barriga, eu não vou mais fazer isso. O dia que eu parar para gravar um vídeo, igual eu estou gravando para vocês, e que eu não ficar
atento ao conteúdo, que eu não ficar atento ao que eu vou falar. Se eu fizer de qualquer jeito, eu vou parar de fazer. O nervosismo, ele faz parte, a adrenalina, o medo, aquela coisa assim, o que não pode é esse medo te sufocar e te paralisar. O grande problema, por isso que eu coloquei medo de falar em público, o grande problema de quem tem medo de falar em público é porque paralisa. Esse é o grande problema, mas não é só em falar em público, é que não inicia uma nova atividade, que não prospecta novos clientes, que não lidera com performance, que não desenvolve novas competências. O medo, ele paralisa, ativa um lado, uma parte do nosso cérebro que é a amígdala cerebral, e aí vai te paralisar. Eu peço para você, não tenha medo, faça o que tem que ser feito. Você foi convidado para fazer uma palestra, uma reunião, uma apresentação no slide, apresente. Apresente, não vai sair perfeito. Eu faço isso há 15 anos, eu subo em palcos, em palestras, fazer palestras há 15 anos, quase 20 anos, mais de 15 anos. E todas as palestras eu saio e penso, poderia ter sido melhor aqui, ali. Isso faz parte da jornada, faz parte do progresso. O mundo vive em constante evolução, a nossa vida ela é assim, nós somos assim. Se um dia você for fazer algo que não te dá um friozinho na barriga para você falar em público, é porque não faz mais parte da sua missão. Eu estava recentemente com um líder religioso, fala para muitas pessoas, e eu falei para ele, que missão incrível que você tem. Você fala para as mesmas pessoas durante muito tempo. E eu perguntei para ele, dá aquele friozinho na barriga? Ele falou assim, toda semana. Eu falei, então faz parte do seu propósito. Compartilhe este vídeo com quem precisa ouvir isso. Seja mais leve com você. Não se julgue tanto, não fique tão preocupado com muitas coisas. Apenas fale. O seu medo de falar em público, de repente se você fala uma parte espiritual, se você é um líder, se você é um comercial muito bom, se você tem medo de falar, você não está ajudando muitas pessoas que precisam do seu conteúdo. Vitor Hugo, eu não tenho habilidade, eu não tenho um celular muito bom, eu não tenho uma câmera, eu não tenho uma iluminação. Ei, deixa eu te falar uma coisa. Muitas pessoas precisam do seu conteúdo, do que você fala. E não necessariamente você precisa estar com o microfone na mão ou com o celular na mão. O que você precisa, às vezes, é sair por algum lugar, parar e conversar com a pessoa. Isso você vai criando micro resultados que vai melhorando cada vez mais e que você vai ajudar cada vez mais pessoas. Espero que esse vídeo tenha feito sentido para você. Se fez, conte aqui abaixo. Qual o tópico que te chamou mais atenção? Estamos juntos e quero ver você nos palcos da vida. Não só nos palcos dos eventos, mas nos palcos da vida. Que é ser protagonista da sua própria vida.